Essas marcas, eternas e significativas, não são apenas cicatrizes de um sofrimento passado, mas símbolos poderosos de promessa e renovação. Elas falam profundamente sobre o sacrifício e o amor incomensurável de Jesus por toda a humanidade. Neste vídeo, vamos analisar o contexto bíblico dessas feridas, explorar as diferentes interpretações teológicas sobre sua permanência e refletir sobre o impacto espiritual e emocional que elas têm nas nossas vidas. Prepare-se para uma jornada de descoberta que vai além das superfícies e nos leva ao coração da fé cristã. Antes de continuar, vou te dar um rápido recado. Quer uma chance de ganhar o nosso livro Alcance a Abundância com a Bênção de Deus? Então inscreva-se no canal Contos Divinos e participe do nosso sorteio semanal exclusivo para inscritos. Para concorrer, basta estar inscrito, curtir o vídeo e deixar seu comentário. Inscreva-se agora e boa sorte! Na Bíblia, há várias passagens que mencionam explicitamente as feridas de Jesus, particularmente após sua ressurreição. Uma das passagens mais notáveis encontra-se no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Esta passagem narra a história de Tomé, um dos 12 apóstolos de Jesus, que ficou conhecido como Tomé, o Incrédulo. Após a ressurreição de Jesus, Tomé não estava presente quando Jesus apareceu pela primeira vez aos outros discípulos. Quando os outros contaram a Tomé que haviam visto o Senhor ressuscitado, ele declarou: "Se eu não vir o sinal dos pregos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos pregos, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei." 8 dias depois, Jesus apareceu novamente aos discípulos, e desta vez Tomé estava presente. Jesus convidou Tomé a tocar suas feridas, dizendo: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Aproxima também a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente." Diante dessa experiência, Tomé exclamou: "Meu Senhor e meu Deus." Jesus respondeu: "Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram." Essa passagem é crucial porque destaca o papel das feridas de Jesus como evidência tangível de sua identidade e ressurreição. As feridas servem como um testemunho visual e físico do sacrifício de Jesus, garantindo aos discípulos e a todos os crentes que ele é realmente o Senhor ressuscitado. Outra passagem importante encontra-se no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 40. Após a ressurreição, Jesus aparece aos seus discípulos e diz: "Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho." Aqui, as feridas de Jesus são apresentadas como prova de sua ressurreição física, diferenciando-o de um espírito ou fantasma. Essas passagens não apenas confirmam a ressurreição de Jesus, mas também enfatizam a importância das suas feridas como símbolo de sua vitória sobre a morte e o pecado. Elas demonstram que o corpo ressuscitado de Jesus ainda carregava as marcas do seu sofrimento, tornando-se um lembrete eterno de seu amor e sacrifício. Ao longo dos séculos, as feridas de Jesus têm sido um tema central na arte e na teologia cristã, representando tanto a humanidade quanto a divindade de Cristo. Elas são vistas como um elo entre o sofrimento terreno e a glória celestial, oferecendo uma fonte contínua de reflexão e inspiração espiritual para os crentes. A história de Tomé é significativa por várias razões. Primeiro, ela destaca a importância das feridas de Jesus como prova tangível de sua ressurreição. Para Tomé, que precisava de evidências visuais e táteis, as feridas serviram como uma confirmação irrefutável de que Jesus era realmente o Senhor ressuscitado. Isso mostra como Jesus estava disposto a encontrar cada pessoa onde ela estava em sua jornada de fé, mesmo que isso significasse proporcionar provas físicas. Segundo, a história de Tomé ressalta o valor da dúvida e da busca por respostas na fé cristã. A dúvida de Tomé não foi condenada por Jesus, mas sim abordada de forma compreensiva e misericordiosa. Isso nos lembra que questionar e buscar entendimento é uma parte natural e importante da fé. A experiência de Tomé oferece encorajamento para todos os que lutam com dúvidas e incertezas,
mostrando que Jesus está pronto para nos encontrar e nos guiar à verdade. Além disso, as feridas de Jesus têm um profundo simbolismo espiritual. Elas representam não apenas o sofrimento e o sacrifício que Jesus suportou pela humanidade, mas também a vitória sobre a morte e o pecado. As feridas visíveis após a ressurreição são um testemunho eterno do preço que foi pago pela redenção e da promessa de vida eterna para todos os crentes. A história de Tomé também tem implicações práticas para os cristãos hoje. Ela nos desafia a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando não temos todas as respostas ou provas tangíveis. A declaração de Jesus, "Bem-aventurados os que não viram e creram", é um chamado à fé confiante e perseverante, que se apoia nas verdades espirituais reveladas nas Escrituras e na experiência de relacionamento com Deus. Essas feridas não são apenas cicatrizes físicas, mas representam verdades espirituais e teológicas essenciais para a fé cristã. Primeiro, uma das interpretações mais comuns é que as feridas de Jesus servem como um testemunho perpétuo de seu sacrifício. As marcas nos seus pés, mãos e lados são lembranças tangíveis do preço que ele pagou pela redenção da humanidade. Elas nos lembram constantemente do amor sacrificial de Cristo, que foi crucificado para nos salvar dos nossos pecados. Essa interpretação é particularmente poderosa, pois conecta o sofrimento de Jesus com a promessa de salvação oferecida a todos os crentes. Outra interpretação teológica sugere que as feridas de Jesus são símbolos de sua vitória sobre a morte e o pecado. Ao ressuscitar com suas feridas ainda visíveis, Jesus demonstra que ele triunfou sobre os poderes da morte, mas escolheu manter as marcas como um sinal de sua vitória. Elas são um lembrete de que, mesmo em sua glória ressuscitada, Jesus carrega consigo os sinais do seu sacrifício, mostrando que a ressurreição não anula o sofrimento, mas o redime e transforma. As feridas de Jesus também são vistas como uma fonte de conforto e identificação para os crentes. Elas mostram que Jesus não é um salvador distante e intangível, mas alguém que conhece intimamente a dor e o sofrimento humano. As marcas em seu corpo ressuscitado atestam que ele entende nossas lutas e se solidariza com nossas feridas. Isso oferece esperança e consolo a todos que enfrentam dificuldades, sabendo que Jesus sofreu e venceu por nós. Além disso, algumas tradições teológicas veem as feridas de Jesus como símbolos de cura e restauração. Elas representam não apenas a cura espiritual proporcionada pela sua morte e ressurreição, mas também a promessa de cura física e completa na vida eterna. As feridas nos lembram de que, em Cristo, encontramos restauração e plenitude, mesmo enquanto vivemos em um mundo marcado pelo sofrimento e pela dor. A manutenção das feridas de Jesus após a ressurreição também pode ser interpretada como uma forma de Jesus validar sua identidade. Ao aparecer aos discípulos e mostrar-lhes suas feridas, Jesus confirma que ele é o mesmo que foi crucificado. Isso é essencial, pois conecta a experiência de ressurreição com a vida e o ministério terrestres de Jesus, assegurando aos discípulos e a todos os crentes que ele é verdadeiramente o Messias prometido. Do ponto de vista escatológico, as feridas de Jesus apontam para a redenção final e a consumação do reino de Deus. Elas são sinais da obra redentora de Cristo que se estende até a nova criação, onde todas as coisas serão renovadas e restauradas. As feridas são vistas como marcas que não apenas lembram o passado, mas também apontam para o futuro glorioso que Deus tem preparado para os seus filhos. As feridas de Jesus nos desafiam a considerar nossas próprias cicatrizes e sofrimentos. Elas nos convidam a refletir sobre como podemos encontrar significado e propósito em meio às nossas próprias dores, e como podemos viver em resposta ao amor sacrificial de Cristo. As marcas visíveis de Jesus ressuscitado nos lembram de que o sofrimento não é o fim da história, mas pode ser transformado e redimido pelo poder de Deus. Espiritualmente, as feridas de Jesus servem como um lembrete constante do sacrifício que ele fez por toda a humanidade. Elas são um símbolo de amor e redenção, mostrando que Jesus suportou o sofrimento e a morte para oferecer a vida eterna a todos que acreditam nele. Ver essas marcas em seu corpo ressuscitado reforça a mensagem de que o sacrifício de Jesus não foi temporário, mas tem consequências eternas e universais. Essas feridas também desempenham um papel crucial na fé dos cristãos,
oferecendo uma evidência tangível da ressurreição de Cristo. Para os primeiros discípulos e para nós hoje, saber que Jesus manteve suas feridas após vencer a morte é uma confirmação de sua identidade como o Salvador. Elas nos lembram que Jesus está presente em nossas vidas não como uma figura distante, mas como alguém que conhece intimamente nossas dores e desafios. Psicologicamente, as feridas de Jesus podem trazer conforto e esperança para aqueles que enfrentam sofrimento e dificuldades. Saber que o próprio Jesus escolheu manter suas marcas de dor nos ajuda a entender que o sofrimento pode ter um propósito maior. Essas feridas são um símbolo de empatia divina, mostrando que Deus não é indiferente às nossas lutas, mas se importa profundamente e está conosco em nossas aflições. Além disso, as feridas de Jesus podem ser vistas como um convite à vulnerabilidade e à autenticidade. Elas nos lembram que é através das nossas próprias cicatrizes e imperfeições que podemos experimentar a verdadeira cura e transformação. Em um mundo onde muitas vezes somos pressionados a esconder nossas fraquezas, as feridas de Jesus nos encorajam a abraçar nossas dores e confiar que Deus pode usá-las para trazer beleza e propósito às nossas vidas. As marcas de Jesus também nos inspiram a viver com gratidão e humildade. Saber que Ele sofreu por nós nos leva a valorizar cada momento e a viver de maneira que honre seu sacrifício. Elas nos desafiam a perdoar, amar e servir aos outros, seguindo o exemplo de Cristo que deu tudo por amor. Muitos relatam que ao refletir sobre as feridas de Jesus, encontram conforto e coragem para enfrentar suas próprias dificuldades. Um testemunho inspirador vem de uma mulher que passou por um grave acidente de carro. Durante sua recuperação, ela se sentiu desanimada e desamparada, mas ao meditar sobre as feridas de Jesus, ela encontrou uma nova perspectiva. As marcas de Cristo lembraram-na de que ele também sofreu e que, através de sua dor, trouxe cura e salvação. Essa reflexão renovou sua fé e deu-lhe a força para seguir em frente com esperança. Outro testemunho vem de um homem que lutava contra a depressão. Em sua jornada para encontrar paz e significado, ele se deparou com a história de Tomé e as feridas de Jesus. Saber que Jesus manteve suas feridas após a ressurreição, como um símbolo de empatia e amor, fez com que ele se sentisse mais próximo de Deus. Ele compreendeu que suas próprias feridas e lutas não o afastavam de Deus, mas o aproximavam, pois Jesus também carregou cicatrizes por todos nós. As feridas de Jesus também têm sido uma fonte de inspiração para aqueles que trabalham com cuidado pastoral. Um capelão em um hospital compartilhou como ele usa a história das feridas de Jesus para confortar pacientes que estão enfrentando doenças graves. Ele lembra aos pacientes que, assim como Jesus carregou suas feridas, eles também podem encontrar força e esperança em meio ao sofrimento. Essa mensagem tem proporcionado consolo a muitos que estão em momentos críticos de suas vidas. Essas reflexões pessoais mostram que as feridas de Jesus não são apenas uma relíquia do passado, mas continuam a ter um impacto profundo e transformador na vida das pessoas hoje. Elas nos lembram que, em meio à dor e ao sofrimento, podemos encontrar esperança e renovação através do amor sacrificial de Cristo. As feridas de Jesus são muito mais do que simples cicatrizes físicas. Elas são símbolos poderosos de sacrifício, amor e vitória sobre a morte. Elas nos lembram que Jesus não apenas sofreu por nós, mas ressuscitou com as marcas de seu sacrifício, demonstrando que nosso sofrimento pode ser redimido e transformado. As feridas de Cristo são um testemunho de sua empatia e identificação com nossas dores, e uma promessa de cura e renovação para todos os que acreditam. Veja como é lindo espalhar a palavra do Senhor. Se você tem vontade de criar o seu próprio canal, assim como o nosso, para conseguir levar a palavra do Senhor cada vez mais longe, clique no primeiro comentário fixado e aprenda, mesmo que você seja um completo iniciante. E para você que se interessa por curiosidades e sabedorias bíblicas, deixamos aqui um dos nossos vídeos mais impactantes. Veja a carta em que José de Arimateia descreve Jesus perfeitamente. Essa é a carta que o mundo precisa conhecer e você ficará impactado com ela. Clique e acompanhe. Mais uma vez, obrigado pela atenção e que você permaneça sob a graça de Deus. Até breve.